E aí, bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao Papo de Bola. Faltam 16 minutos para as 9 horas da manhã. Estamos ao vivo. Vamos juntos até as 9h30 falando de futebol aqui na tela da Rede TV. Você sabe que todo dia, de segunda a sexta, das 8h45 às 9h30, tem resenha esportiva aqui comigo e com o timaço de craques da Rede TV. Tudo bem, Fernando Fontana? Bom dia. Bom dia, Marcelo Dó. Bom dia, amigos do Papo de Bola. Hoje o programa recheadíssimo. Vamos mostrar quem é a possível namorada do Neymar. Está sendo apontada uma alemã jornalista como namorada do Neymar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela. A Federação Paulista refez as contas dos cartões amarelos e o Corinthians caiu para a lanterna do campeonato. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Tem também os bastidores da vitória do São Paulo, né? O Dani Alves deu uma palestra emocionante ali no vestiário, como líder do grupo. A gente vai mostrar tudo isso e também, claro, a fase de grupos da Libertadores que começa agora. A gente vai mostrar também quem são os jogadores mais caros do torneio. Daqui a pouquinho a gente vai falar tudo isso, Marcelo. Legal, com a sua participação aqui no Papo de Bola pela hashtag Papo de Bola no Twitter. A gente faz uma rápida pausa, daqui a pouco voltamos com muito futebol para você. Tá aqui no Papo de Bola ao vivo, mandando um abraço para você, principalmente você da Baixada Santista, aqui em São Paulo, que tem sofrido muito nas últimas horas, né, com a chuva, com os alagamentos, com os transtornos, que a gente possa fazer você esquecer um pouquinho desses problemas aí na Baixada, no litoral de São Paulo. No 90 segundos, daqui a pouquinho, depois do Papo de Bola, na sequência, o Augusto Xavier vai trazer imagens e a repercussão e prestar serviço também para você que está aí no litoral de São Paulo, sofrendo muito com as fortes chuvas. Hoje, dia 3 de março, dia de aniversário de um grande craque, um mito do futebol brasileiro, o Galinho de Quintino, nosso Zico, ídolo do Flamengo, completando 67 anos. E logo cedo, já muitas homenagens nas redes sociais de flamenguistas, evidentemente, que estão em festa com um dos principais jogadores, para alguns o maior da sua história. Mas, Fefão, o Zico também tem uma história muito importante no futebol do Japão e no futebol da Turquia, que é nosso produto aqui também na Rede TV, né? Com certeza, né? Ele fez muita história no Fenerbahçe, chegou em 2007, nem do futebol feminino no Brasil direito, né? Nem dos clubes, viu os né? campeonatos, os clubes realmente fazendo um trabalho muito ruim no futebol feminino. A CBF não cobra muito isso também. Você imagina uma apresentação. Pois é, o mínimo, né, CBF? Que mancada, hein? Olha só, o Cruzeiro de Belo Horizonte tem lá o Dedé. Dedé que recentemente se envolveu aí numa troca de palavras desencontradas com o presidente do clube, e agora ele vive mais um drama. O Dedé vai ter que operar de novo o joelho, com uma situação delicada, né? O zagueiro do Cruzeiro resolveu fazer uma cirurgia muito longe do clube e resolveu se tratar sozinho. Como é que foi isso, Fernando Fontana? Ele escolheu o médico, ele vai fazer uma cirurgia no Rio de Janeiro. Ele tinha feito já uma cirurgia em 2019, não conseguiu voltar, voltou a sentir dores e agora vai ter que fazer uma nova cirurgia. E aí o Cruzeiro falou o seguinte para ele: neste período de recuperação, você tem que ganhar o teto salarial do clube, R$200 mil. Então, quer dizer, ele vai reduzir o salário dele até a recuperação dele. Depois, em 2021, ele voltaria a ganhar o salário normal que ele sempre ganhou no Cruzeiro. Agora, tá bom demais, né? Você ficar parado ganhando 200 mil ali na continha, não tá bom? Eu me lembro do Pedrinho, né? Pedrinho, que hoje é comentarista, aliás, excelente comentarista lá do Sport TV, que no Palmeiras ele passou por um período, né, de muitas lesões seguidas e assim como o Dedé também teve que fazer o seu tratamento em separado. E ele pediu ao Palmeiras na época que não pagasse os seus salários. Não estou dizendo que o Dedé tem que fazer isso, acho que são coisas que acontecem com qualquer profissional e a gente tem um contrato para se resguardar também desse tipo de coisa, que é a saúde do nosso corpo, né? Acho que não tem sacanagem nessa história. Mas também é fato de que era um jogador que foi contratado, inclusive o próprio presidente disse isso no Uber outro dia, né? Falou que ele era bichado. Que era muito caro e tal, então assim, a oferta é de quem oferece, bicho. Pega quem quer, porque ofereceu, né? Exatamente. Ele já não tinha aceitado, né, a redução de salário na equipe do Cruzeiro, até tinha pedido para se transferir, tinha até uma proposta da China, mas por causa do coronavírus acabou não indo, então acabou ficando na equipe do Cruzeiro, mas não consegue se recuperar, né? E aí baixou o salário, aceitou essa condição para poder ter uma recuperação e depois voltar a jogar. Independente disso, sorte ao Dedé, que é um ótimo zagueiro, um grande cara, e que ele possa se recuperar o quanto antes e voltar a jogar o seu futebol, seja pelo Cruzeiro, seja por outro clube, não importa.
Quem também vive um grande problema no futebol é um astro inglês que você conhece aí, já deve ter ouvido falar em algum momento. E que hoje, para todo sábado também, a paixão do futebol turco, arenas lotadas, o Başakşehir, que é um dos líderes ali, brigando com o Trabzonspor, o time do Istambul onde joga o Robinho, tem uma média, nos últimos 8 jogos, de 32 mil pessoas no seu estádio. Nenhum time brasileiro tem essa média em 8 jogos seguidos. Nenhum. Então, para que você tenha uma ideia como é envolvido mesmo o torcedor turco pelo futebol, pelo esporte, pelo seu campeonato. E no próximo sábado eu vou transmitir aqui na Rede TV Fenerbahçe e Denizlispor, a partir das 15 para as 2 da tarde. Para você ter uma ideia de como os caras são birutas pelo esporte. Dá uma olhada o que um torcedor do Denizlispor chamado Ali Dermikaya fez. Ele foi banido por 1 ano dos jogos do clube porque ele simplesmente resolveu, aliás não, por ser banido, né? Ele não se conformou ainda, não ver o jogo do estádio, ele alugou um guindaste para ver o jogo fora do estádio. Na temporada passada, olha que camarote legal que ele arrumou, ainda meteu a bandeira verde do clube lá ainda, ó. Que absurdo, cara. Isso aqui é ser maluco, né? Deve ter dinheiro também, que não é barato alugar um... R$300 ele pagou. Só o que isso? Vale R$300, foi no jogo barato contra o lá, Gaziantepspor, né? Foi nessa partida que ele acabou usando o guindaste, mas a polícia chegou lá e tirou ele também, viu? Não durou o jogo todo, não. A polícia acabou com a festa dele e ele falou o seguinte: já que vocês acabaram com a minha festa, eu ainda vou usar um balão para assistir jogo. Lá é comum, esperando. né? Aí eu quero ver a polícia me tirar do balão. É comum, lá eles usam muito balão, inclusive para turismo, é muito bacana. Olha só, você vê o que os caras fazem para assistir uma partida de futebol? Aqui o pessoal vai para os prédios, né? Marquise, para o teto e tal. O cara só alugou um guindaste para ver o jogo de camarote, rapaz. O cara foi bem, hein? Foi muito bem. O cara foi bem. Muito bem. E ainda não pagou caro, tá bom demais. É isso. Ok. Momento TV Fama. Um abraço ao Nelson Rubens e à Flávia Noronha. Aqui no Papo de Bola também tem fofoca. Aliás, fofoca com o Fernando Fontana. Ele gosta das celebridades. É verdade. Não é? E tem uma fofoca quente, Marcelo. Ok. Aê, Nelson. Lá na França estão dizendo que menino Ney está com uma nova dona no seu coração. E é uma jornalista, Janine Ullmann, que tem 38 anos. Tá aí a fotinha dela para você. Já apresentou muitos programas de televisão na Alemanha e já fez até filme de terror. Beleza, e por que o pessoal tá achando que o Neymar tá namorando a moça? Porque ela postou uma foto com o Neymar e escreveu o seguinte: ele me perguntou e eu disse sim. Feliz Dia dos Namorados, Neymar Júnior. E aí ele respondeu com o emoji de risadinha e terminou o emoji colocando um coraçãozinho no final. Olha só como o amor é lindo. Ela fez filme de terror, né? Ela, além de jornalista, é artista e tal. E é a mulher mais velha que o Neymar namorou até agora. Né? Vamos ver se ela ajuda o cara a tomar juízo, né? Será que ela vai dar de repente o cara fica mais calmo, né? Orelha? Quantos anos ela tem? 38 anos. O Neymar tem 20, 28? Olha, 10 anos de diferença. Pois então, o Neymar sempre namorou menininha, né? Bem mais nova que ele, né? As mulheres, agora resolveu pegar uma mulher mais madura. Olha só, não tá errado não, mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, já que ela já fez filme de terror, ela pode um dia também se fantasiar de zagueiro. Ué, por que não? Né? Fazer uma fantasia diferente, um negócio legal, não é isso? Eu acho também. Que a hora que ela aparecer como zagueiro, o que o Neymar vai fazer? Vai pular da cama e cair no chão e começar a rolar. E dizem que é o seguinte, quando o cara começa a namorar, ele se empolga, aí o futebol melhora, tudo na vida fica mais bonito. Vamos ver se isso vai ajudar o Neymar também. Muito bem, Neymar. Isso aí, rapaz. Tomara que ela bote você nos eixos. Menino Ney, o Brasil precisa de você. Já diria de polo, não é isso? E o Neymar compartilhou foto dela também. Ah, é? É, também. Então, tá vendo? Aí agora não vem mais pro carnaval, não precisa ficar, né, na folia por aí. Fica mais tranquilo, pensa em jogar futebol. Muito bom. Parabéns, Neymar. É isso aí. A gente continua a falar de futebol aqui no nosso Papo de Bola de Futebol de São Paulo. Uma operação matemática, que eu confesso não sou dos melhores. Ontem mudou a posição do Corinthians no Campeonato Paulista. A gente falou aqui no Papo de Bola que os cartões amarelos tinham colocado o Corinthians ainda na terceira posição e a Ferroviária na última do grupo.
só que a federação atualizou a tabela por um detalhe de regulamento e sim, o Timão hoje é o último colocado do grupo D do Paulistão. Porque, a princípio, a tabela que havia sido anunciada era de cartões durante a partida. Mas, com a atualização, foram contados aqueles cartões como segundo amarelo, que vem na sequência o vermelho. Isso. E aí, aqueles cartões, o Janderson tinha tomado contra o Santos, o Camacho contra a equipe, Ixi, agora me fugiu aqui, mas enfim, o Camacho também tomou. E aí ficou o seguinte, a Ferroviária com 14 cartões... Não foi contra o Santos, não? O Camacho levou cartão amarelo? O Camacho foi... Não, o Janderson foi contra o Santos, também agora. E a Ferroviária tem 14 amarelos. Tá. Né? Então, o Corinthians passa a ter 15 amarelos, os outros critérios todos iguais, né? 9 pontos, 2 vitórias, 10 gols pró, saldo de gols de 2, todo mundo tem a mesma coisa, e aí a Ferroviária jogou o Corinthians na lanterna do campeonato. Ou seja, o Corinthians tem que ganhar sábado. O Corinthians joga contra o Novo Horizontino, que é, se não me engano, também uma das 5 melhores campanhas do Campeonato Paulista. Sim. E joga em casa o Novo Horizontino. Embora não esteja na zona de classificação, você vê como é que é o Campeonato Paulista. O Novo Horizontino, com uma campanha excelente, hoje estaria fora dos playoffs. E vai jogar lá. Então o Corinthians tem um jogo, para mim, difícil, é sábado, 7 da noite. E se não ganhar, Fefon, acho que aí o negócio vai ficar complicado. Porque a Fiel, que já está fazendo protesto dia sim, dia não, vai olhar para o time e vai dizer, pô, não vou classificar. Pois é. Como é que eu não vou? Tricampeão paulista, eu não vou classificar para os playoffs e ver todos os outros grandes classificados, Santos, Palmeiras, São Paulo. O São Paulo ainda não tanto, mas Palmeiras e Santos estão numa situação bem confortável em relação à classificação. Se o Corinthians ficar fora, é uma pressão incrível para o Thiago, hein? Com certeza, o Thiago sofre muita pressão e o Corinthians já está fora da Libertadores, já vai ver todo mundo jogar, né? A partir de hoje, a fase de grupos da Libertadores e está fora da competição. E também, se ficar fora do Campeonato Paulista, o bicho vai pegar. E o Thiago Nunes tem um aproveitamento muito baixo no Corinthians, por enquanto, né? Cerca de 37% de aproveitamento, o que é considerado baixíssimo. Ele falou que ia ser um momento de transição, que ia demorar um pouquinho para fazer o Corinthians jogar de uma forma diferente, mas se não vierem os resultados, a coisa vai apertar e ele sofre uma pressão danada mesmo. Realmente o Corinthians tem 2 grandes dificuldades para mim, né? Nesse momento do campeonato, a gente tem um mês de futebol praticamente, né? Um pouquinho mais. O Corinthians tem dificuldade para fazer gol, não cria tanto quanto o São Paulo, mas muito mais do que fazia no ano passado, mas não consegue botar a bola lá dentro do retângulo lá. E tinha uma defesa muito segura, né, Fefon? E passou a não ter mais. Toma gol todo jogo. Os laterais, eles descem muito e deixam muito espaços nas costas. A gente viu contra o Guarani do Paraguai, a gente até falou que o Guarani ia jogar, né, atrás dos laterais do Corinthians. E isso acabou acontecendo, o Corinthians acabou sendo eliminado da competição da pré-Libertadores da América, acabou sendo eliminado. Agora, o Corinthians precisa ajeitar. Tanto a parte da frente, o Luan muito mal, ainda não conseguiu se encaixar nesse time do Corinthians, precisa melhorar muito o Luan. O Ramiro fora atrapalhou, sim, os planos do Thiago Nunes e ele continua fora, né? Ele ainda não vai voltar agora, né? O Avelar já voltou a treinar com o elenco na zaga, mas zagueiro, o Ramiro, ele tá de zagueiro. Deve agora o Ramiro realmente ainda não voltou, então o Corinthians tem muitas dificuldades. Espero que classifique, porque se não classificar, a vida do Thiago Nunes eu não sei se vai durar muito, não. E a gente vai ter muita notícia se isso não acontecer. Olha, vai ter assunto aqui no Papo de Bola. Aliás, falamos aqui do São Paulo. São Paulo que aparentemente mostra uma evolução muito grande no seu futebol na véspera, praticamente, há poucos dias da sua estreia na Libertadores. O São Paulo estreia na quinta-feira, lá contra o Binacional, no Peru, 3.000 e cacetada de altitude. 3.800 e olha, quase 4.000 metros de altitude, é um negócio impensável, né? São Paulo vai jogar contra essa dificuldade, embora seja um time que realmente tem um futebol bem vistoso e nos últimos tempos essa dificuldade de fazer gol aparentemente está começando a assumir. E o Bruno Alves, zagueiro do São Paulo, para mim o melhor zagueiro que o São Paulo tem hoje, falou antes da viagem, né? Antes desse embarque, o São Paulo vai chegar na cidade bem em cima da hora lá, para não pegar tanto o efeito da altitude, e falou sobre essa oportunidade que para ele é nova de jogar uma Copa Libertadores da América pelo São Paulo. Vamos ouvir.
Na minha primeira lembrança já vem o Morumbi lotado, né? O Morumbi cheio, festa da torcida, aquele clima diferente que o torcedor está acostumado. Em 2005, acompanhei o São Paulo pela TV sendo campeão, então hoje está jogando uma Libertadores pelo São Paulo, é uma realização de um sonho. Então, acredito que, como falei no início, o São Paulo tem todos os ingredientes. Eu acho que a gente chega num bom momento de fazer uma grande Libertadores. Pois é, o São Paulo, rapaz, vai ter... Eu me lembro dos anos 90, Fernando Fontana vai lembrar também, você aí também de casa vai lembrar também. São Paulo daquela época que Moraci Santana era o preparador físico do São Paulo bicampeão da América e tudo mais, tinha um procedimento diferente do que se faz hoje. Ele ia muito antes, deixava o Expressinho jogando aqui, né, os campeonatos locais, e ia com uma semana para o jogo desse na altitude para dar tempo dos caras se adaptarem, quem tiver que passar mal já passa mal, quem tiver que ficar sem ar já fica sem ar, para poder jogar a partida em plenas condições. Hoje em dia isso mudou. Os times têm chegado na hora do jogo praticamente. São Paulo deve chegar faltando 2 horas para o jogo começar, vai se concentrar em Santa Cruz de la Sierra e sobe o morro no dia do jogo na quinta-feira. Cara, a gente olha para Quito, né? Quito são 2.600 metros, se não me falha a memória. E 3.000, quase 4.000, eu não consigo imaginar o que é jogar numa condição dessa. Pois é, deve ser muito complicado. É mais que La Paz, né? Com certeza, muito mais. E deve ser muito complicado. Agora, o São Paulo vai ter que usar, eu acho que como recurso, o toque de bola, porque o São Paulo tem essa característica. Então, eu acho que vai ser muito mais prudente o São Paulo deixar a bola rolar, né? Deixa que a bola corra, né? E não o jogador, para que o São Paulo consiga jogar a partida inteira sem se desgastar tanto, porque vai faltar ar, vai dar tontura, às vezes até sai sangue do nariz com a altitude. Então o São Paulo precisa tomar muito cuidado, dor de cabeça. O Juan Fran e o Antony voltam, né? A equipe do São Paulo. E o Fernando Diniz não vai poder ficar no banco de reservas, porque ele está suspenso pela Conmebol, né? Quando ele estava na época do Fluminense e acabou sendo punido quando disputou a Copa Sul-Americana e vai ficar nas tribunas acompanhando a partida. Eu estou curioso para saber a reação do Juan Fran, porque o Juan Fran é europeu, é espanhol, e na Europa não tem nada nem perto disso, né? Porque tem lá os Alpes suíços, mas lá não tem futebol, não tem nenhum time que disputa a competição europeia lá, que seja relevante, para o cara subir o morro lá na Europa. Estou curioso para saber como é que ele vai reagir, como é que o corpo dele vai reagir a essa situação completamente inusitada, né? Nova para o Juan Fran, lateral experiente do São Paulo. Vamos dar uma olhada agora nos bastidores. Os clubes, principalmente quando ganham, né, fazem um vídeo muito bacana dos bastidores dos jogos que disputam pelos campeonatos, principalmente os clubes gigantes. O São Paulo trabalha muito bem as suas redes sociais, o seu mundo digital. Dá uma olhada no discurso do Daniel Alves antes da vitória do time no último domingo contra a Ponte Preta no Morumbi, vitória do São Paulo por 2-1. Confira aí. Foi campeão da Champions League, nunca ganhou a Libertadores, é verdade, mas Champions League já venceu, que é o maior torneio do mundo, então ele tem toda a moral. E você vê como ele tem moral quando aparece o Fernando Diniz só olhando, prestando atenção no que ele está falando. É um jogador importante, não só dentro de campo, mas ele acaba também influenciando muito, né? O elenco, um jogador que traz uma liderança muito grande e se torna um técnico dentro de campo. E neste jogo, com altitude a 3.800 metros, né, ele pode ajudar muito os jogadores. O Fernando Diniz é psicólogo, né, de formação, então o psicólogo normalmente é muito observador. Então ele está ali só dando uma olhadinha, né, para ver qual é o comportamento, a reação dos outros meninos do São Paulo em relação ao Daniel Alves, que é o atleta brasileiro com o maior número de títulos na história do nosso futebol, né? A gente se esquece disso. A gente tem motivos para criticar o Daniel Alves em alguns pontos. Em campo, eu acho, às vezes, ele inventa muita coisa, é um cara de saída de jogo, é perigoso, mas é fato. Ele tem uma ascendência em cima do resto do grupo por ser quem ele é. Fico imaginando Luan, o Antony, o Igor Gomes, que são garotos, jogando com um cara que jogavam no videogame com ele, com a camisa do Barcelona, certamente, né? Então, é um ídolo. E você vê o cara entre vocês ali, né, discursando, incentivando, motivando e ajudando, porque o São Paulo, algumas coisas que o São Paulo não estava conseguindo fazer em campo, o São Paulo já consegue fazer. Em movimentação ofensiva, em movimentos coordenados que um já não precisa olhar para saber onde o outro está. Isso é fruto de um trabalho que cresce a cada dia. Eu, embora entenda a ansiedade que os São Paulinos têm, porque há muito tempo não vencem um título de muita relevância,
Eu acho que o São Paulo está na construção certinha, Fernando Fontana. Eu não vejo nenhum defeito, embora tenha suas oscilações que são naturais do processo. O São Paulo está crescendo e mostrando um futebol consciente. A hora que a bola começar a entrar, vocês vão ver onde é que esse time do São Paulo vai chegar. Tem defeitos, como o São Paulo, como o Palmeiras, como o Santos, o São Paulo e até o Flamengo tem defeitos. Sim, claro. Agora é uma construção que demanda tempo, né? Claro, e o São Paulo precisa ajeitar um pouquinho a parte de trás e acertar o gol. Fazendo isso, o São Paulo fica muito bem. E você disse que o time está jogando sem precisar ver onde que está o seu companheiro. E é verdade, o gol contra a Ponte Preta, o Vitor Bueno, ele tocou sem ver que o Reinaldo estava lá. Ele já sabia que o Reinaldo estaria lá. E o Reinaldo colocou aquela bola lá, fez um baita golaço. Então, o São Paulo realmente está bem entrosadinho. O Fernando Diniz está conseguindo fazer um trabalho espetacular. Além do fato, para a gente encerrar, que o Daniel Alves, quando o Diniz teve o seu pior momento de pressão no São Paulo, foi o Daniel Alves que segurou a onda do vestiário em relação à direção. Falou, olha, nós queremos o cara aqui. Não manda embora. E foi ele que pediu também, exato, né? Ele, exato. O Hernanes, os líderes do grupo pediram a chegada do Fernando Diniz, que joga um futebol à la europeu, né? E o Daniel Alves estava acostumado com a Europa, o Hernanes jogou muito tempo por lá, então acharam que esse esquema ia se encaixar e se encaixou mesmo. É isso aí. Agora é o São Paulo na Libertadores da América, assim como o Palmeiras, que também tem estreia essa semana. O Palmeiras que já chegou à Argentina para enfrentar o Tigre. Aquele Tigre que foi vice-campeão da Sul-Americana contra o São Paulo em 2012, naquele jogo que não terminou no estádio do Morumbi. O jogo do Palmeiras é amanhã. Como é que está a preparação do Verdão para essa estreia aí? Esse é o grande objetivo, como dizem os torcedores. A Libertadores é obsessão para o palmeirense, né, Fefão? É obsessão, Felipe Melo falou isso, né? Nesse final de semana, outros jogadores do Palmeiras também. E o Palmeiras ficou em Pilar, que é uma cidadezinha que fica a 65 quilômetros de Buenos Aires, para poder treinar com mais tranquilidade. Inclusive, o Marcos Rocha e o Mike não viajaram. E o Gabriel Menino deve ser improvisado na lateral direita. Ele foi improvisado também contra o Santos. Não foi tão bem assim, mas o Luxemburgo vai manter o Gabriel Menino na lateral direita. É isso aí. Nós temos agora 9 horas da manhã, mais 16 minutos. Eu queria aproveitar para dar uma pausa rápida no esporte, para prestar serviço a você que acompanha a gente em todo o Brasil e principalmente no estado de São Paulo. A gente tem sofrido, o litoral paulista, a Baixada Santista tem sofrido muito com as chuvas nessa última madrugada. Santos, São Vicente, Guarujá, principalmente Cubatão, que está ali na região, e sofrendo muito com deslizamentos, com enchentes. Você está vendo imagens aí da Baixada Santista, o número de mortes, que era de 9 antes do nosso programa começar, já subiu para 10. São 10 vítimas fatais dos problemas relacionados à chuva, as consequências, e 3 em São Vicente, 5 delas no Guarujá e 1 em Santos. Além de uma que está em confirmação na Baixada Santista. Entre essas vítimas, uma família e um bombeiro que estava tentando salvar essa família num deslizamento de terra, e há um outro bombeiro desaparecido. A nossa produção está ainda checando essas informações para saber se de fato esse outro bombeiro desaparecido veio a falecer ou se já foi encontrado, tomara que num estado de saúde razoável. Olha só que imagem chocante, né? A água entrando nos ônibus coletivos no litoral de São Paulo. A sequência dessas informações você terá no 90 Segundos aqui dentro da Rede TV, ainda logo depois do nosso Papo de Bola com Augusto Xavier. Nosso abraço sincero e força a toda a população da Baixada Santista, sofrendo demais, né? Com esse momento de chuvas intensas no Brasil e na região sudeste, principalmente. Anteontem foi no Rio de Janeiro e nessa última madrugada no litoral de São Paulo. Repetimos, 10 vítimas fatais. A rodovia Anchieta para subir está interditada, imigrantes para descer e para subir em condições normais, mas claro, ninguém consegue andar nessas 3 grandes cidades do litoral de São Paulo. Repetindo, Guarujá, Santos e São Vicente sofrendo muito. Daqui a pouco a cobertura completa aqui na Rede TV, tá certo? Vamos voltar a falar de futebol aqui no Papo de Bola, falando do Palmeiras, que estreia também camisa nova nesse mês de março, um novo manto verde, lançamento com um vídeo muito bonito. Palmeiras também, rapaz, caprichando na sua comunicação digital. E a gente vai aproveitar para dar uma olhada como é que foi o lançamento desse novo manto verde, que chega aí nas próximas horas para você, torcedor, poder também adquirir e vestir o uniforme do seu time. Né, Fefão? Tamo junto, claro. Valeu, você fica agora com 90 Segundos, com Augusto Xavier e depois com você na TV, com o João Kleber.
Kleber, eu gostaria de dedicar essa edição do Papo de Bola ao nosso querido amigo Cadu Cortez, narrador do DAZN, que faleceu nessa última madrugada, voltando de Buenos Aires. Um beijo grande ao pai dele, Rafael, que foi participante dessa casa aqui em 2014, no programa conosco aqui.